Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje, dia 8/7/2020. Nossa aula de hoje é a aula de ciências e nós iremos estudar sobre os micro-organismos e a saúde. Nós já vimos estudando sobre os micro-organismos. Vocês lembram que eu já tinha falado para vocês que os micro-organismos são aqueles seres minúsculos que só conseguem ser vistos com o auxílio do microscópio, que como exemplo nós temos os vírus, as bactérias, os protozoários e alguns tipos de fungos. São exemplos de micro-organismos. Os micro-organismos, eles podem ser benéficos, ou seja, eles podem trazer benefícios, coisas boas para o ser humano. Podem ser neutros, não causar nada, nem coisas boas, nem coisas ruins, e podem causar doenças, coisas ruins, não é? Os micro-organismos nocivos à saúde, eles podem entrar em nosso corpo de diversas formas. Professora, o que significa nocivo? Nocivo é os que fazem mal, os que trazem coisas ruins. Então, esses micro-organismos que fazem mal, que causam doença, eles podem entrar no nosso corpo de diversas maneiras. E se a gente conhecer essas maneiras que eles entram no nosso corpo, fica mais fácil da gente se prevenir contra essas doenças que são causadas por esses micro-organismos. Uma das maneiras que os micro-organismos entram no nosso corpo é quando a gente ingere água ou alimentos contaminados. Alguns micro-organismos patogênicos são aqueles que causam doenças. Eles podem contaminar os alimentos e a água. Então, muitos desses micro-organismos que são nocivos, que causam doenças, eles contaminam os alimentos e a água que o ser humano ingere. Se forem ingeridos, eles podem provocar doenças como a cólera, como a salmonelose, que são causadas por bactérias, e a amebíase e a giardíase, que são causadas por protozoários. Então, se a gente ingerir esses alimentos que estão contaminados por micro-organismos nocivos que causam doenças, a gente pode pegar doenças como essas, doenças como a cólera, como a salmonelose, como a amebíase, como a giardia. E essas doenças, elas têm como principais sintomas as diarreias e as dores abdominais. Então, os principais sintomas dessas doenças, que são causadas pelos alimentos e a água contaminada, os principais sintomas dessas doenças são vômitos, diarreias e aquela dor na barriga insuportável. Aí nós temos alguns exemplos de alimentos, que podem ser contaminados pela salmonelose, que é uma bactéria que se aloja em alguns alimentos de origem vegetal, como os ovos, que vocês podem ver na imagem, como o leite, o feijão, o peixe, o frango, a carne de porco, a carne de gado, a carne vermelha. Então, se nós consumirmos alguns desses alimentos contaminados, a gente pode pegar a salmonelose, assim como também a gente pode pegar a cólera e a amebíase. Quais os principais micro-organismos que são prejudiciais para os alimentos, professora? Os micro-organismos que causam alterações químicas prejudiciais são aqueles que causam a deteriorização do alimento. Então, os micro-organismos que vão causar doenças são aqueles que vão causar essa deteriorização do alimento. O que é isso, professora? O que é essa deteriorização? Essa deteriorização, pessoal, é quando aquele alimento está com uma cor diferente, está com um odor diferente, ou seja, está fedendo, tem uma textura e um aspecto diferente, né? Essas alterações, elas são consequências da atividade metabólica natural dos micro-organismos que estão apenas tentando perpetuar a espécie, utilizando o alimento como fonte de energia. Então, esses micro-organismos, eles se instalam nos alimentos e retiram a energia desse alimento para poder se reproduzir, para poder pôr os seus ovos e nascer novos micro-organismos. Mas, se vocês já se pegarem um alimento e perceberem que aquele alimento está com uma cor diferente, está fedendo, com um cheiro diferente do normal, uma textura diferente do normal, não consuma aquele alimento, porque aquele alimento ele pode estar com micro-organismos que podem causar doenças.
Então, pessoal, para evitar pegar essas doenças causadas por micro-organismos, é importante a gente tomar algumas medidas de prevenção, como lavar as frutas e os legumes com a água corrente. Então, a gente precisa lavar sempre as frutas antes de comer e os legumes e as verduras antes de preparar a refeição. É importante lavarmos bem esses alimentos. Consumir apenas a água filtrada ou fervida. A gente precisa sempre consumir a água filtrada. Não podemos tomar aquela água que vem diretamente da torneira. Né? Por quê, professora? Porque aquela água, por mais que tenha passado pela estação de tratamento, não foram tirados todos os resíduos necessários. Às vezes fica uma sujeirinha e pode ficar alguma bactéria, algum protozoário que pode causar doença. Então é importante sempre consumir a água filtrada ou fervida, ou aquela água mineral, né, que muitas pessoas utilizam hoje em dia. E consumir carnes cozidas. Isso quer dizer, pessoal, que não é bom consumir alimentos que estejam mal passados, né? Um pouco crus. Não, é importante sempre a gente comer aquele alimento bem passado, bem cozido, bem frito, porque quando ele está sendo cozido, está sendo frito, o fogo, o calor vai matar possíveis bactérias e protozoários que podem ter naquele alimento. Então, por isso que é importante a gente consumir aquele alimento bem preparado. Além da gente contrair essas doenças consumindo água e alimentos contaminados, a gente também pode pegar essas doenças, esses micro-organismos, através da pele. Como, professora? Há fungos presentes no ar que se alimentam das células mortas da pele. Esse tipo de fungo, ele pode causar uma doença conhecida como micose. Pessoal, esse textozinho que eu estou mostrando para vocês, tem no livro de vocês, tá lá na página 34. Então, você já pega o livro e acompanha, tá? A explicação. Então, a gente pode pegar essas doenças através da pele também, né? Porque tem fungos que estão presentes no ar e que se instalam na nossa pele. E esses fungos causam a micose, por exemplo. Aqui embaixo eu coloquei, olha, pessoal, um exemplo de unhas com micose. Olha só como é feio, como fica o aspecto da unha, quebradiço, meio amarelado, né? Então, esse é um tipo de doença que é causada por fungos, por micro-organismos. E a gente pega por meio da pele. Outros micro-organismos entram no nosso corpo através de feridas na nossa pele. É o caso do tétano, que é uma doença causada por uma bactéria e que pode ser grave caso o indivíduo não procure um tratamento adequado. Então, além da gente pegar pelo contato, certo, da nossa pele com o ambiente, também algumas bactérias podem querer se instalar através de feridas que tem na nossa pele, né? Se a gente não cuidar devidamente daquela ferida, deixar aquela ferida exposta, ou ter o contato daquela ferida com algum objeto que esteja enferrujado, né? A gente pode pegar essa doença que é chamada de tétano. Dentro daquele outro objeto enferrujado, pode ter esse micro-organismo, essa bactéria que pode causar o tétano. Por isso que é importante, pessoal, a gente sempre procurar andar calçado, né? Sempre lavar muito bem os pés, lavar muito bem as mãos, ter a higiene adequada para evitar pegar esses tipos de doença. Outra maneira que a gente pode também pegar doenças causadas por insetos é por meio Outra maneira que a gente pode pegar doenças causadas por micro-organismos é por meio da picada de insetos. Existem alguns insetos, pessoal, que eles são vetores. Como assim, professora? Eles levam o vírus ou a bactéria até o ser humano. E pela picada dele a gente pega aquela doença que é causada por vírus e por bactérias. Muitas doenças causadas por micro-organismos são transmitidas pela picada de inseto. É o caso da dengue, da zika, da chikungunya, da febre amarela, que são doenças causadas por vírus e que são transmitidas pelo Aedes aegypti, né, pelo famoso mosquito da
dengue. Então, uma maneira mais eficaz da gente diminuir essas doenças que são causadas pelo Aedes aegypti é a gente evitar a proliferação desse inseto, né? A gente tomar medidas de prevenção para que esse inseto não exista, porque esse inseto, ele é o vetor, é ele que leva as doenças, é ele que leva a dengue, o zika, o chikungunya, a febre amarela. A malária e a doença de Chagas, elas são causadas por protozoários que são transmitidos também por insetos. Então, tanto a malária como a doença de Chagas também são transmitidas por um inseto. É o inseto que leva essa doença. Por isso que é importante a gente tomar as medidas de prevenção, não é? Para evitar a proliferação desses insetos. Porque, por exemplo, se eu não combater, não tomar medidas de prevenção contra esse inseto, o Aedes aegypti, ele pode ameaçar todas as pessoas que vivem ali naquela proximidade. Se eu não tomar o devido cuidado, o Aedes aegypti pode se proliferar e assim picar todas as pessoas que moram ali na vizinhança, né? Então, todos precisam tomar as medidas de prevenção. Aí no livro de vocês, nessa primeira imagem, nós temos a imagem do Aedes aegypti. Ao picar uma pessoa, um mosquito contaminado pode ingerir micro-organismos patogênicos na corrente sanguínea da vítima. Na foto, nós temos o mosquito Aedes aegypti. Então, quando o Aedes aegypti ele pica a gente, ele já ingere, injeta no nosso corpo os micro-organismos que vão causar essa doença, a dengue, ou a chikungunya, ou a febre amarela, tá? Aí é a imagem do Aedes aegypti. Logo aqui embaixo, nós temos a imagem do barbeiro. O barbeiro é o inseto, é o inseto que transmite o protozoário que causa a doença de Chagas. Então, é ele que leva o protozoário que causa a doença de Chagas. É o barbeiro. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês um panfleto, certo? De uma prefeitura, não é da prefeitura de Piripiri, que mostra maneiras, medidas que as pessoas podem tomar para que seja evitada a proliferação do barbeiro e assim acabe com a doença de Chagas, né? Não seja transmitida a doença de Chagas. Aí vocês podem observar que nós temos vários animais, né? Nós temos tatu, nós temos o gato, nós temos esse outro animal aqui de cima que eu não estou conseguindo, ainda não consegui identificar direito que animal é esse, mas a gente observa que esses animais, eles também podem levar o barbeiro, né? O barbeiro, ele pode se instalar nesses animais e desses animais ele ir até o ser humano, né? Então, aqui embaixo nós temos assim, não deixe o barbeiro entrar na sua casa. Temos algumas medidas que podem ser tomadas. Mantenha os arredores de sua casa sempre limpos. Procurar limpar o quintal, a garagem, o terraço. Permita que o agente de saúde borrife sua casa. Às vezes os agentes de saúde eles vão na nossa casa para ver se a gente está tomando todas as medidas de prevenção. Às vezes eles borrifam alguns venenos que são justamente para matar esses insetos. Mantenha currais, galinheiros e cercas o mais distante possível da sua casa. A gente procurar manter as nossas criações de animais mais distantes, né? Porque isso pode chamar também o inseto. Reboque suas paredes de suas casas. Bom, sempre a gente procurar rebocar, deixar arrumadinho, né? Para evitar que esse inseto se instale ali e assim evitar pegar a doença de Chagas. Aqui nós já temos um panfleto com medidas de prevenção para evitar a proliferação do Aedes aegypti, evitar que a gente pegue a dengue, a zika. E temos, encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta, guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo, jogue no lixo todo objeto que acumular a água, mantenham bem tampados os túneis e os barris de água. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques que são utilizados para a lavagem. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com a tampa adequada.
Entregue seus pneus velhos aos serviços de limpeza urbana ou guarde-os sem água em um local coberto para evitar que se acumule água nos pneus. Remova folhas, galhos e tudo que passar que possa impedir que a água passe pelas calhas. Não deixe a água da chuva acumular na laje. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Então, são algumas medidas que a gente todos nós podemos tomar para evitar que o mosquito da dengue se viva, né, cresça, se prolifere ali naquela região. Tá? Todos nós podemos tomar essas medidas preventivas, porque nós sabemos que o mosquito da dengue, ele gosta de água parada, água limpa parada. Então, onde ele encontra aquela água limpa parada, ele vai colocar os seus ovinhos e assim ele vai se multiplicar e poder causar a doença. Então, é sempre importante que nós tomamos todas essas medidas de prevenção para evitar que esse inseto viva. Agora vocês vão virar a página do livro de vocês e vão colocar lá na página 36, tá? Então, além da gente pegar essas doenças, ingerindo alimentos contaminados pela pele ou pela picada de mosquitos, a gente também pode pegar com o contato de gotículas de saliva. Alguns micro-organismos são liberados para o ambiente nas gotículas de saliva que são lançados quando as pessoas doentes tossem ou espirram. Quando essas gotículas atingem o nariz, os olhos ou a boca de outra pessoa, ela pode adoecer. Essa é uma forma de transmissão de doenças como gripe, resfriado, sarampo, catapora, coronavírus, que são doenças que são causadas por vírus. Então, a gente pode pegar essas doenças quando a pessoa que está doente tosse ou espirra ali próximo da gente e aquelas gotículas da saliva, do espirro, elas entram em contato com o nosso nariz ou com a nossa boca. Então, a gente pode pegar essas doenças que são causadas por vírus. Então, por isso que a gente diz que são doenças contagiosas. Então, o que a gente deve fazer, professora, para evitar? Nós devemos evitar o contato com pessoas doentes e se nós estivermos doentes, a gente sempre deve procurar tampar o nariz e a boca quando a gente for tossir ou quando a gente for espirrar. E nesse momento que nós estamos vivendo, para evitar a proliferação do coronavírus, é recomendado o uso da máscara. Essas gotículas também podem cair sobre os objetos, como as maçanetas, as cadeiras e as mesas. E ao a pessoa tocar esses objetos, a pessoa pode ser contaminada, né? Porque as gotículas do espirro ou da saliva podem contaminar esses objetos. Então, é importante que a gente lave muito bem as mãos para evitar, né, pegar nesses objetos contaminados e não levar ao nariz, à boca, aos olhos. Outra forma de contaminação é compartilhar utensílios de cozinha, como copos, garfos, como uma pessoa doente. Se eles não forem higienizados corretamente, quem os utilizar também pode ser contaminado. Então, é importante que nós tenhamos os nossos utensílios e não compartilhar esses utensílios com as outras pessoas, principalmente com as pessoas que estão doentes. É importante a gente sempre ter o nosso copinho, a nossa garrafinha de água. Quando vocês voltarem para a escola, é importante que cada um tenha a sua garrafa, o seu copo e que não sejam compartilhados com os colegas, né, para evitar essa proliferação dessas doenças. Lá na página 37, nós vem falando sobre a prevenção de doenças. Os micro-organismos que causam doenças, eles podem estar em qualquer lugar e alguns deles proliferam em locais sujos. Por isso é importante cuidar da limpeza dos ambientes e evitar frequentar lugares sujos ou contaminados. Então, a gente deve tomar medidas que colaborem para a limpeza do ambiente, né? Procurar manter a nossa casa limpa, o nosso quarto limpo, a nossa escola limpa, a sala de aula limpa, né? Todo mundo deve tomar as suas medidas, né? Sempre jogar o lixo fora, o lixo no lixo. É importante lavar bem os ambientes antes de ingerir. É importante lavar bem os alimentos antes de ingeri-los e consumir apenas a água tratada. Ferver a água antes de bebê-la ajuda a eliminar os micro-organismos causadores de doenças. Então, a gente sempre, como eu já falei, deve procurar lavar as frutas, os legumes, as verduras, né? Consumir apenas a água filtrada ou a água fervida.
Também se deve evitar colocar as mãos sujas em machucados, no nariz, na boca, nos olhos. Quando for espirrar, colocar um lenço ou o braço na frente da boca. Se espirrar nas mãos, você tem que lavar logo em seguida essas mãos para poder evitar contaminar os objetos que você for tocar. Os hábitos de higiene, como lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro, tomar banho, cortar as unhas, manter as roupas e os sapatos limpos e escovar os dentes após a refeição, também são muito importantes para a manutenção da saúde. Então, são algumas medidas de prevenção que podem ser tomadas. Por isso que é importantíssimo que a gente tenha sempre higiene. A gente sempre procure lavar as mãos, lavar os pés, escovar os dentes, lavar as roupas, né? Por quê? Porque isso nos ajuda a prevenir, né, a evitar essas doenças que são causadas pelos micro-organismos, porque a gente não consegue ver os micro-organismos, não é? A gente não consegue ver onde eles estão, porque eles são muito minúsculos. Então, é importante a gente sempre tomar as medidas preventivas, que é ter higiene, que é tomar vacina, que é evitar o contato com as pessoas doentes, né? Bicho, pronto. Agora, pessoal, nós vamos corrigir a atividade da aula passada, né? A atividade da quarta-feira passada. Então, já pega o caderninho e já vamos fazer a correção. Coloque V se for verdadeiro e F se for falso. As bactérias só podem ser vistas por meio de micro-organismos. É verdadeiro, é um ser microscópico, né? Muito pequeno que só consegue ser visto com o auxílio do microscópio. As bactérias produzem seu próprio alimento? Falso. Quem produz o seu próprio alimento são as plantas. Alguns fungos e bactérias são seres decompositores? Verdadeiro, eles fazem a decomposição da matéria orgânica, dos seres vivos mortos, dos seres mortos, na verdade. O bolor é um tipo de bactéria? Falso, o bolor é um tipo de fungo. Cogumelos são fungos? Verdadeiro. Cogumelos são aqueles fungos que são visíveis a olho nu, né? Que não precisam do microscópio para serem vistos. Observe as imagens atentamente e numere de acordo com os passos para lavar as mãos. Na aula passada eu falei para vocês que lavar as mãos não é só colocar o sabão ali na água, lavou rapidinho, esfregou rapidinho, passou na água e pronto. Não, nós devemos seguir alguns passos para lavar adequadamente as mãos. O primeiro passo é colocar um pouco de sabonete nas mãos já úmidas. O segundo passo é esfregar as palmas das mãos uma na outra. O terceiro passo, pessoal, aqui foi um pequeno erro, tá? Bem que é o número 3, tá? O terceiro passo é entrelaçar os dedos para lavar cada um deles. O quarto passo está bem aqui, onde tem o 5, que é esfregar a parte de trás das mãos. O quinto passo é bem aqui onde está o 6, é porque eu pulei o número 3. Esfregar as unhas na palma das mãos. O sexto passo está aqui, que é enxaguar abundantemente. E o sétimo e último passo está aqui, que é secar bem as mãos com uma toalha bem limpa. Esses são os passos que nós devemos tomar ao lavar as nossas mãos. A terceira questão dizia para citar exemplos de doenças que são causadas por vírus. O coronavírus é um exemplo, a gripe, o sarampo, a febre amarela, a dengue, são exemplos de doenças causadas por vírus. Dengue é um dos principais problemas de saúde no mundo. Procure no caça-palavras alguns dos sintomas da dengue e lembre-se, em caso de suspeitas, procure um médico. Aqui vocês iam procurar, né, todas essas palavrinhas, esses sintomas da dengue aqui no caça-palavras, que era febre, vômitos, enjoos, dor de cabeça, manchas vermelhas, cansaço, fraqueza e diarreia. E a quarta questão era para completar o quadro. Nós tínhamos as doenças e vocês iam colocar os sintomas e a prevenção dessas doenças. Gripe, os sintomas que nós temos é febre, dor de cabeça, coriza. Prevenção, bem que é cabeça, tá, pessoal? Foi um errozinho também de
digitação. Vou voltar aqui. Mas bem aqui, tá? É cabeça, ok? E a prevenção é evitar o contato com o doente, ter higiene e tomar a vacina. Para evitar o coronavírus ou os sintomas do coronavírus é febre, dor de cabeça, falta de ar. E para evitar a prevenção é evitar o contato com o doente, ter higiene, usar a máscara. E o sarampo, quais são os sintomas? É a febre, tosse, manchas no corpo. E a prevenção é evitar o contato com o doente, ter higiene, tá? Essas são as prevenções contra o sarampo. E a atividade de hoje, pessoal, é a atividade no livro de ciências, tá? Livro de ciências, página 37 e 38, copiar e responder, tá certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Até sexta-feira. Tchau, tchau.